Atenção agora nessas imagens, boa noite pra você. Você conhece o golpe do falso técnico de telefone? É isso mesmo, olha. Se esse homem já esteve na sua casa ou na sua empresa, muito cuidado, hein? Você pode ter sido vítima de um golpe cada vez mais comum. Essas imagens aí estão mostrando, olha, o momento em que ele assaltou uma concessionária de veículos. Repara que são as câmeras de segurança, o ladrão vai entrar no local como se fosse fazer um concerto na rede e depois ele vai embora, não tá nem aí, acaba levando até o computador na maior cara de pau. De acordo com as vítimas, ele chega a enganar as pessoas dizendo que o equipamento vai para reparo. Tá aí, ó, pronto, essa é a imagem dele. Atenção se você viu, se você conhece ou foi vítima desse homem, um falso técnico de telefonia, não é verdade, ele tá aplicando o golpe. Vai direto aí para a polícia. Olha, estão me dizendo aqui que até uma UPA, uma unidade de pronto atendimento em São Gonçalo, foi alvo do golpe dele. Tá aí a imagem pra gente conferir. Qualquer informação sobre o paradeiro dele, disque para o Disque Denúncia. Ele vai lá, diz que vai consertar o seu telefone, conserta coisa nenhuma, leva embora e o telefone nunca mais volta. Você volta aqui comigo que eu tenho mais para te mostrar também. Você já viu um ladrão tão risonho assim como eu vou te mostrar agora? Ele tem 75 anos e não tem vergonha não, ó. Tá rindo da própria sorte que é ir para trás das grades. Detalhe, hein? Esse senhorzinho de cabelos brancos aí já passou 30 anos preso e parece que não aprendeu a lição. Olha só, fala a verdade, você ficaria com medo dele na rua? Parece que é tão tranquilo, né? Que crime ele cometeu de novo? Fica comigo que essa história do vovô do crime, um vovô risonho aí, pra nossa alegria, eu te conto daqui a pouco. A alegria só não é pra quem foi roubado. Tudo isso daqui a pouquinho, fica comigo. O RJ Record volta em instantes. Seja bem-vindo de volta ao RJ Record, já com uma ronda. Vamos pela ronda aí pelas ruas da capital? Tá aqui na minha tela, tá na sua tela agora, linha vermelha na altura da Maré. Fluxo bom, lado esquerdo, quem tá indo pra Baixada, direito para o centro da cidade. Flui bem a linha vermelha nesta hora de volta pra casa. A gente vai agora direto para mostrar como é que tá a situação do trânsito para a Ponte Rio-Niterói. Travessia agora 13 minutos às 8h31 da noite. É um tempo bom, olha, pedágio com movimento baixo, o motorista pode sair com tranquilidade se você está no Rio e quer voltar para Niterói. A hora é essa, vai sem medo. Mais uma imagem, mais uma câmera, então vamos voltar aqui para o Rio de Janeiro, direto com as câmeras da 7 Rio. A gente está na autoestrada Lagoa Barra, na altura aí da Niemeyer. Olha, fluxo bom, essa hora de volta para casa, 8 horas da noite, 8h30, é a melhor coisa para quem quer escapar do trânsito. O panorama é esse e você fatura voltando com tranquilidade. Exclusivo, a polícia prende um homem que manteve uma jovem em cárcere privado. Peraí, é isso mesmo? Por 17 anos. Olha, durante esse período aí de 17 anos, é isso mesmo. Ele abusava sexualmente dela. Agora que ela já tem 28 anos e 3 filhos do acusado, olha o que aconteceu. O mundo dá voltas. Ela fez questão de ficar cara a cara com ele no momento da prisão. Confere comigo. Os policiais seguem agora para prender Carlos Alberto Santos Gonçalves, de 57 anos, conhecido como Gaúcho. A vítima, que está hoje com 28 anos, era uma menina franzina e assustada. Ela relata que ele sempre a procurava, com uma conversa de bonzinho, mas na verdade ele estava com segundas intenções. E ela diz mais ainda, que ele armou um plano e conseguiu sequestrá-la para satisfazer os seus desejos. Ele atirou da casa da mãe, no Rio Grande do Sul, e de carona veio aqui para o Rio. E foi justamente durante a viagem que ele fez o primeiro estupro. Os policiais estão com mandado, bate na porta ali. É a polícia, mão na cabeça. Tudo bem? Faz favor. Tu tá preso, encosta aqui, por gentileza. Tá? O Carlos vai ser conduzido à delegacia. Ele tem 3 filhos com a vítima que fez a denúncia. Carlos foi retirado da cela agora para que a vítima faça o reconhecimento, que é de praxe na delegacia. E, além disso, vai ser um momento tenso também. Ela está numa sala ali, afastada. Ela está naquela sala ali. E ela agora vai olhar olho no olho. Pelo menos agora, depois de tudo que ele fez eu passar, ele vai ver que a justiça tarda, mas não falha. Agora eu vou poder pagar por tudo que ele fez eu passar. Esses anos de inferno todos que eu passei. Uma menina franzina, pesando 30, 40 quilos,
Você ter relação com uma criança? Você acha normal isso? Não, com certeza não. Virava e mexia, ele batia, ele me queimava com charuto, era unhada. E marca de charuto eu tenho ainda no corpo, tá até no laudo. Qual é o sentimento que você tem por esse homem? Eu tenho muita raiva, tenho nojo, ódio. Eu queria estar na hora de prender ele só para olhar para a cara dele, para ver qual seria a reação dele. Às vezes, para minha cabeça, passa até um filme assim de tudo que eu vivi. Na casa, os policiais não encontraram arma, porque havia indícios disso. Na verdade, nos autos, tem uma foto dele armado, não é isso, doutor? É isso, sim. É mais um indício que esse cidadão é uma pessoa violenta e que mantinha a vítima sob o emprego de intimidação, de violência, para conseguir praticar os crimes que ele praticou. Ele vai responder pelo que agora? Ele vai responder por vários crimes de estupro. Desde quando houve o sequestro dela lá de Porto Alegre para cá, até o último dia que ele manteve uma relação sexual com ela contra a vontade. Olha, detalhe, estamos falando aí de um abuso que começou quando ela tinha 11 anos de idade, perdurou aí por mais de 10 anos. É claro que a polícia vai querer entender direitinho o que aconteceu nesse período aí de uma década. Afinal de contas, olha, eles também mantinham um relacionamento como casados. Agora, quando ela tinha 11 anos de idade, aí não tem conversa, é pedofilia. Nós estamos falando aqui de relação com uma criança e não com um adulto mais jovem. Eu quero ver de novo essa imagem. Rose, pode rodar de novo para mim, por gentileza? O momento exato em que ela está encontrando justamente com o homem que a abusou durante todo esse tempo. Pode rodar. Eu quero mostrar de novo e quero prestar atenção ali na reação dele. Vamos ver. Eu te explico. Isso aí é a história de uma mulher de 28 anos que foi abusada por 17 anos. Eu disse 10 anos, quase o dobro do que isso. Vamos escutar o que ela está dizendo. Esses anos de infelicidade que você me fez viver. Essa é a realidade de quem comete um crime como esse e acaba ficando confrontado com a própria vítima. E um homem suspeito de integrar uma quadrilha de sequestro relâmpago é acusado de fazer o próprio pai adotivo de vítima. É o próprio pai, imagina só você. E ele e mais 4 comparsas foram presos aqui na Zona Oeste. Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo, assalto à mão armada e sequestro. Podem ficar mais de 15 anos na prisão. O líder da quadrilha foi preso no mês passado. Tiago de Souza Melo, o Cérebro, era especialista em realizar sequestro relâmpago. O último crime aconteceu na Taquara. Com a prisão do criminoso, a polícia conseguiu descobrir detalhes importantes sobre a atuação da quadrilha. Quando nós conseguimos alcançar o Tiago, identificamos ele e prendemos ele em flagrante por porte de munição. Dentro da casa do Tiago, onde nós o prendemos, tinha um talão de cheque. E esse talão de cheque era o talão de cheque da vítima do Recreio. Dessa forma que nós conseguimos comprovar a ligação do Tiago com o crime anterior. As investigações apontavam que um outro crime estava planejado para acontecer nesta segunda-feira. A polícia descobriu que o bando ia atuar aqui no Recreio dos Bandeirantes, mas como não tinha o endereço certo, os agentes ficaram todo dia à paisana aqui no bairro. Os policiais perceberam uma movimentação estranha neste prédio. Na cobertura, o empresário estava amarrado, sob o poder dos bandidos, mas quando eles desceram, foram presos em flagrante. Essas 2 pistolas com numeração raspada foram utilizadas no assalto. Quase R$5 mil roubados foram recuperados. E, para surpresa, o mandante deste crime também foi identificado. Rafael Barbosa, o filho de criação da vítima. O Rafael, que é um amigo do Tiago, que estava coordenando a ação, já estava no local, porque ele é filho de criação da vítima de ontem. Então ele passou para o Tiago todas as coordenadas. Rafael é dono de uma loja de celular que fica dentro do prédio. Com uma localização privilegiada, ele conseguia acompanhar tudo o que acontecia no apartamento. Agora, só um detalhe: o comércio é um presente da vítima, o pai de criação dele. Na delegacia, o suspeito falou com nossa equipe de reportagem. Se arrepende? Muito, muito. Primeira vez que faço alguma coisa de errado e não tô nada pra falar sobre isso, não. Você faz isso com a família, né? Imagino que não faz comigo, com você que está aí em casa, né? Deixa eu te contar uma história triste de um adolescente de 17 anos, morreu eletrocutado e a culpa pode ser de ladrões de cabos elétricos. Eles teriam levado 125 metros de cobre de um poste que fica bem ao lado de um campo de futebol. Daí não precisa dizer muita coisa, né? Fio desencapado e criança jogando bola juntos. Olha o que aconteceu.
Uma manifestação de saudade com um só desejo. Nós queremos justiça, porque a vida do Fábio não tem como voltar e foi uma perda muito grande para os amigos, para a família. Filho único de pais separados. A mãe está em estado de choque. A sedada, estado de choque, não tem condições de nada. Não é o primeiro caso, já 2 outras crianças já morreram aqui. Uma foi pegar uma bola, caiu porque não tinha uma grade. Quer dizer, o descaso é total. Fábio era apaixonado por futebol. E foi assim, jogando com os amigos aqui nesta quadra do bairro Higienópolis, na zona norte do Rio, que o jovem de apenas 17 anos morreu. Enquanto jogava, o rapaz percebeu que o celular havia caído no chão. Ao se abaixar para pegar, encostou em uma grade de proteção da quadra e colocou a mão no poste. Ele recebeu uma descarga elétrica e morreu na hora. O registro já foi feito na delegacia e o advogado da família pretende entrar na justiça contra a empresa responsável por homicídio culposo. No caso é a Rio Luz, devido à situação que se encontra o poste com a fiação toda exposta, e foi realmente o que causou a tragédia, que podemos dizer tragédia, mas é a falta de manutenção. Os dias passam e a dor não sai, entendeu? É o primo, é a família toda. Entendeu? Até quando isso vai acontecer, gente? Até quando? Olha, não precisa nem te dizer que a gente botou quente em cima da Rio Luz, querendo uma explicação. Ela disse que todo o circuito elétrico ali do local já foi desligado. Tá aí a foto do Fábio, há 17 anos, o pessoal protestando. Tudo para ser trocada a fiação no local. A polícia espera agora o resultado da perícia para apurar direitinho esse triste caso. E a polícia procura uma quadrilha que está aterrorizando uma rede de farmácias do Rio. Olha que barato, né? Agora o bandido escolhe já a rede inteira de farmácia. O dono já perdeu as contas de quantas vezes ele, nas farmácias dele, foi roubado. Confere comigo, vem cá. Tá aqui, ó, tá na minha tela, tá na sua tela. Armados e sem temer as câmeras de segurança que gravam a ação, os assaltantes entram na farmácia. Era o fim do expediente. Vendedores e compradores são levados até o escritório nos fundos. Os criminosos levam todo o dinheiro do caixa. Observe o momento em que um deles sobe as escadas com uma pistola na mão. Logo depois, os assaltantes vão embora. O assalto aconteceu na unidade aqui no Leme, zona sul do Rio, há 4 dias. Assustados, os funcionários preferem não gravar entrevista, temem que os criminosos voltem ao local. Mas esta é apenas uma das unidades de uma grande rede que vem sofrendo muito com os assaltos nos últimos 3 meses. Esses assaltos que a gente tem sofrido, eles não têm dia, hora, nem lugar. Que a gente acha que a impunidade tem provocado isso. A farmácia que fica na Gardenia Azul, em Jacarepaguá, já sofreu 3 assaltos. Na filial de Realengo, 2 homens armados chegam de moto, saltam rápido, levam dinheiro e, desta vez, medicamentos também. A situação do proprietário só piora. A unidade da Avenida Brasil já foi assaltada 4 vezes. E pior, o motoqueiro que faz a entrega e o transporte do dinheiro entre as filiais já foi assaltado 6 vezes. Da última vez, quando aconteceu aqui no Leme, num ato impetuoso, ele resolveu seguir os criminosos e foi até o Morro do São Carlos. Quando se deu conta do que estava fazendo, ele voltou correndo aqui para a farmácia, passando mal. O rapaz está traumatizado. Segundo a direção da farmácia, a impressão que dá é que são todos assaltantes de uma mesma quadrilha e, curiosamente, sabem exatamente o horário do motoqueiro. Todos os casos foram registrados nas delegacias das áreas. O pedido de reforço no policiamento já foi feito. Vamos ver se agora o policiamento tem Simancol, um remedinho para prestar atenção no que está acontecendo nas farmácias, né? E a polícia quer esclarecer a tragédia na família de Ângela Bismarck, só está esperando os laudos técnicos, o resultado da perícia. O delegado, não descartou a hipótese de fazer uma reconstituição do crime, não. A data da reconstituição não foi definida. A polícia ainda aguarda o resultado da perícia realizada na casa e nos corpos das vítimas. O marido de Ângela Bismarck e cunhado de Angelina Filgueiras teve acesso ao laudo preliminar, que aponta que o tiro que atingiu Angelina foi a queima-roupa. Segundo o cirurgião plástico Wagner de Moraes, a bala fez uma perfuração no lado direito do peito e saiu na parte esquerda das costas, o que reforça o depoimento de Gilmar Milato. O namorado de Angelina disse à polícia que durante a briga com Márcio Luiz Dias Fonseca, a escrivã da Polícia Federal teria pegado a arma e atirado contra o próprio peito. Em seguida, Gilmar pegou o revólver e atirou no ex-marido de Angelina.
Mesmo baleado, Márcio teria se escondido no banheiro. Gilmar fez outros 3 disparos na direção de Márcio. Cabe agora à polícia verificar se a versão apresentada preliminar em sede policial é compatível com os laudos e com os demais exames periciais que eu solicitei ao longo da investigação. Desde o dia do crime, Gilmar não é mais visto na casa em que vive, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. A tia, que mora ao lado, também não sabe onde Gilmar está. A gente fica triste, né? Porque ele é uma pessoa muito boa, calma, né? A gente não entende. Gilmar, que é engenheiro civil, foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, mas deve responder em liberdade por não ter antecedentes criminais e por ter se apresentado espontaneamente à polícia. Então nós estamos trabalhando com uma hipótese em que há um homicídio, em que ele efetua disparos para tentar revidar uma suposta injusta agressão, né? E o suicídio de Angelina. Agora, cabe à polícia, exatamente agora, nesse momento, verificar a veracidade dessa informação prestada em sede policial. Segundo a produção do programa A Fazenda, mesmo abalada com a morte da irmã, Ângela Bismarck não deixou de cumprir a rotina dos peões. Ela varia momentos em que ela está mais introspectiva, fica na cama, triste, com momentos em que ela faz as tarefas normais do reality show. Ela continua competindo pelo prêmio de R$2 milhões em pé de igualdade com os outros participantes. E o marido da PO, Ângela Bismarck, o cirurgião plástico Wagner de Moraes, esteve hoje na casa de Angelina Filgueiras, a irmã da Ângela, aí em Niterói, a região metropolitana aí do Rio. O imóvel que você está vendo agora nas imagens estava fechado desde o fim de semana, quando tudo aconteceu, e no quarto onde houve o crime, ninguém entra. Essa é a regra. O marido de Ângela Bismarck recebeu autorização para entrar, foi só ele. Mas depois disso, os funcionários fizeram a limpeza do local. Isso é claro, se a polícia precisar mexer na casa, não ter apagado nenhuma prova. Um tanque do Exército cheio de pães virou atração no Morro Dona Marta, zona sul aqui do Rio de Janeiro. Vamos conversar ao vivo sobre isso? A repórter Diana Rocha vai explicar pra gente qual o significado desse pão todo, né, Diana? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Olha, esse tanque de pães tinha como objetivo fazer um apelo para que os gastos militares sejam revertidos em saneamento básico e educação. Depois do ato, os pães foram distribuídos aos moradores do Morro Santa Marta. E o prefeito Eduardo Paes participou hoje de um evento paralelo a Rio+20, junto com prefeitos de 33 cidades, entre elas Nova York. E agora, no início da noite, Eduardo Paes levou o prefeito de Nova York para conhecer as comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme. Michel Bloomberg conheceu os projetos ambientais das duas comunidades e parece que gostou do que viu, hein, Fábio? Não tem como não gostar, né? Tá entrando nos trilhos aqui a questão de comunidades no Rio. E olha, o Brasil já é adorado há muito tempo por quem mora fora. Ainda mais agora com tanto pão aí para distribuir. Diana, obrigado aí pelas informações. Traz um pãozinho, que aquele pãozinho ali, o pãozinho sírio, não tem quem não goste, né? Um homem suspeito de matar um outro num bar em Copacabana desistiu de se esconder. Ele se entregou hoje à polícia. Ele se apresentou pacificamente numa delegacia depois de divulgação das imagens dele fugindo. Detalhe, você viu aqui, ó, foi aqui no RJ Record. Marcos Miguel Libório Cabral, de 39 anos, vai responder por homicídio fútil e com impossibilidade de defesa da vítima. Ao ser apresentado na divisão de homicídios, o suspeito, que é advogado, limitou-se a poucas palavras. Você queria falar alguma coisa? Não. Só que eu matei ele, pronto. Qual a motivação? Isso eu já expliquei pro delegado, depois ele vai passar para vocês. Só isso. Tudo bem, não é só isso que eu vou falar. Você se arrepende do crime? Depois ele vai falar para vocês o que acontece. No último domingo, durante uma briga num bar em Copacabana, ele matou com 3 tiros pelas costas e a queima-roupa Paulo César Ferreira da Silva, um antigo colega. Ele agiu com extrema frieza e todos os tiros foram disparados na parte posterior do corpo. Este homem, que não quis se identificar, estava no bar e contou à nossa equipe o que viu. Ele avisou a pessoa que o cara estava enchendo o saco dele, falou que ia em casa buscar uma arma e que ia matá-lo se ele continuasse fazendo. O rapaz estava sem controle, porque estava bêbado, drogado, continuou perturbando ele. Ele foi em casa e o rapaz não foi nem embora, ficou esperando ele voltar, ele chegou atirando e por isso ele matou o rapaz.
Horas depois do crime, policiais da Divisão de Homicídios conseguiram identificar o suspeito. Marcos morava a 100 metros do bar. A polícia chegou a ir ao apartamento dele, mas ele já havia fugido. Depois que as imagens que registraram o crime foram divulgadas, Marcos veio aqui e decidiu se entregar. Como nós já tínhamos o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, no dia do crime mesmo nós representamos pela prisão, ele mesmo se apresentando ontem, nós demos voz de prisão e cumprimos o mandado de prisão. Segundo as investigações, a vítima morava há 8 anos em Minas Gerais e chegou ao Rio na última sexta-feira para comemorar o aniversário da filha. O advogado e Paulo já teriam se desentendido no passado. Marcos Libório, segundo a polícia, já tinha passagem por tráfico de drogas na Espanha. Agora, para o que você está fazendo, olha bem para a televisão que eu vou te contar uma história que seria até engraçada se não fosse triste. É de um vovô do crime, é isso mesmo. Um idoso de 75 anos, especialista em roubos, vai voltar para a cadeia. Isso mesmo, voltar porque ele já passou 30 anos atrás das grades. E parece que ele não está triste com isso não, viu? Pelo menos ele riu muito. Do que ele riu? Confere na reportagem agora. Vem comigo, tá aqui, ó. Tá na minha tela, tá na sua tela. Você sentiria medo olhando para este velhinho? Pois deveria. Aos 75 anos de idade, Manuel Francisco Xavier Junho é considerado um perigo para a sociedade. Seu Manuel já cumpriu 30 anos de prisão e mesmo depois de conquistar sua liberdade, voltou a cometer crimes. Mas só até esta semana, quando ele foi preso por assaltar pedestres que estavam na estação de Anchieta, na zona oeste do Rio. E a ficha criminal do vovô é extensa, assim como os mais de 20 nomes que ele usava para cometer os crimes. Ele se apresenta como inofensivo quando a gente olha para ele à primeira vista. E ele pode ser dito como um homem perigoso ou não, delegada? A experiência larga, folha penal dele, não deixa nenhuma de nós muito à vontade ao lado dele, não. Porque foram muitos roubos, né? Roubo é assalto a uma armada. Não é uma pessoa bem inofensiva para andar do lado, não. Um senhorzinho que não tem nada de vovozinho, não. Cumprimos 4 mandados de prisão e ele agora vai ter que cumprir suas outros tantos anos de pena. Parece que são mais uns 10 anos. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar dessa vez guardado. Me conta como é que foi a sua experiência. Passou 30 anos na cadeia, depois saiu, resolveu continuar cometendo crimes. Por que, seu Manuel? Era uma conexão de ideias, que ninguém dava serviço pra gente. Ninguém te dá serviço, o senhor prefere roubar. Fazer o quê? E se sair de novo da cadeia, vai fazer o quê? Ó, você falando com a senhora agora, vou arrumar uma vaga de caseiro, vou ralar feito desses negócios. Vou. Tá dando não. Tá cansado já de cumprir pena? Cansei. Também, com 75 anos, tem que cansar uma hora, né, seu Manuel? Justamente, cansei. Tá cansado, né? Tem graça nenhuma, roubou muita gente, tem cabelo branco, mas e aí? O respeito que ele merece por ter cabelo branco não é proporcional à pena que ele tem que ter agora. De novo, vai pra cadeia? Depois de 30 anos preso? Parece história para boi dormir, mas não é verdade. E aqui nesse Rio de Janeiro de meu Deus, aconteceu um vovô risonho do crime. Ah, vem cá, volta aqui para mim. Deixa eu contar agora uma história de uma outra senhorinha, uma outra idosa, uma mulher que nessa tem 72 anos, é um pouquinho mais nova do que ele, e que foi presa. Gente, é brincadeira, hoje é o dia dos idosos. Por estelionato, é isso mesmo. E olha, não é a primeira vez não, essa é a 4ª vez que ela vai para a cadeia. A idosa tentou sacar R$286 mil da conta de outra pessoa. Quando chegamos à delegacia de Copacabana, a velhinha de 62 anos de idade fingiu que estava dormindo. E Maria de Lourdes nem ao menos tentou argumentar sobre a prisão, mas também pudera. Esta já é a 4ª vez que ela é presa pelo crime de estelionato. Desta vez, a vovó tentou sacar dinheiro com o nome de outra pessoa. Na tarde desta terça-feira, ela foi até uma agência bancária aqui de Copacabana e, com uma procuração falsa, tentou tirar cerca de R$280 mil da conta de um senhor de 70 anos de idade. Na agência houve desconfiança por parte da atitude dela, a polícia foi chamada, nós fizemos contato com a vítima, do qual ela estava apresentando a procuração, e a vítima disse que não a conhecia. A velhinha tentou se defender e disse ao delegado que foi casada com a vítima por 28 anos e por isso tinha uma procuração para sacar o dinheiro. Mas era mentira, a procuração era tão falsa quanto a assinatura da vítima. Ao ser desmascarada, a vovó tentou mudar de versão e garantiu que a gerente do banco também fazia parte do esquema. Mas o delegado não acreditou e prendeu Maria de Lourdes em flagrante. Nós fizemos um levantamento e descobrimos que ela já foi presa anteriormente 3 vezes
em Minas Gerais, já foi cumprido mandado de prisão contra ela 3 vezes. Ela também já foi indiciada pela Polícia Federal por uso de documento falso e estelionato. E com a ação de hoje, fez com que ela respondesse mais um processo aí de tentativa de estelionato. E uma vítima de sequestro fala pela primeira vez com uma equipe de reportagem. Esse crime aconteceu em Niterói. Um idoso de 64... Tá vendo? Parece que é só de idoso hoje. Foi obrigado a pagar um resgate para os bandidos. Claro que agora ele foi vítima. Por quê? Porque ele acreditava que o filho dele tinha sido sequestrado. Ainda traumatizado, o homem de 64 anos prefere não mostrar o rosto, mas revela o terror psicológico que passou. Eles faziam ameaças terrorizando, né, no telefone, que vou acontecer se não, você não cumpria todas as normas, eu vou começar primeiro cortar os dedos dos seus filhos, dedo por dedo, e ainda vou te mandar por via correio, que eu já sei aonde você mora. Pensando que o filho estivesse sob ameaça de morte, ele obedeceu às ordens e entregou quase R$50 mil aos criminosos. A vítima foi orientada a não desligar o telefone e a dormir num hotel. Foi a vez do filho achar que o pai havia sido sequestrado. Filho, né, você fica logo pensando no pior, né? A gente estava temendo mais assim pela vida dele, né? Isso foi assim, o que passava mais pela minha cabeça era reencontrar meu pai. O filho procurou a polícia. Os agentes armaram uma cilada e conseguiram prender esta mulher no momento da entrega do resgate. Eliane de Paula Barbosa foi presa em flagrante e R$15 mil foram recuperados. Passamos a monitorar os passos, os locais onde haviam sido realizados saques, retiradas financeiras, e conseguimos então chegar a um local onde essa vítima havia prometido de continuar entregando valores. Para a família, o drama serviu de lição. Os bandidos, eles jogam com a sua, digamos assim, sua emoção, né? Mas nesse momento tem que tentar usar a razão também e procurar a polícia. E quem faz parte da Marcha da Maconha aproveitou a Rio+20 para fazer mais um protesto. Aí a imagem, os manifestantes dessa vez lutam por justiça social e ambiental. Eles seguiram da Glória em direção à Cúpula dos Povos, que fica ali no aterro do Flamengo. Os integrantes, foram aí recomendados a não fumar, receberam a orientação, vamos colocar assim, para não fumar maconha durante a caminhada, para evitar problemas com a polícia. A pacificação é a maior fórmula aí para isso. Olha, a gente vai ficando por aqui, o RJ Record termina agora. Tchau, tchau para você, até amanhã. O desabafo da testemunha. Prima, que estava ao lado da advogada morta em tentativa de assalto, fala pela primeira vez. Ela levantou os braços e diz assim para ele, calma, calma. Caso Ioki. Mulher que esquartejou o marido vai esperar o julgamento presa. Ministério Público pede o bloqueio de bens de ex-funcionário da Prefeitura de São Paulo, acusado de cobrar propina. Efeito Maluf. Luiz Erundina desiste de ser vice de Fernando Haddad. E os brasileiros que descobrem a escola depois dos 50. Olá, boa noite. A Justiça decreta a prisão preventiva de Elise Matsunaga. Isso quer dizer que ela vai ficar presa até o dia do julgamento. Para o Ministério Público, Elise matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro das indústrias Ioki. O crime aconteceu exatamente um mês. Um crime premeditado, cometido por vingança e interesse financeiro. É assim que o Ministério Público define o assassinato do empresário Marcos Matsunaga. Para mim tem um claro ingrediente de natureza patrimonial nisso daí. Por quê? Ela era beneficiária exclusiva, única, de um seguro de R$600 mil. A contratação do detetive, a viagem ao Paraná, o tiro na cabeça, tudo seria parte do plano de Elise para matar o marido, segundo o promotor. Para ele, não houve briga antes do crime. Elise teria atirado de surpresa e, logo em seguida, decapitado o empresário enquanto ele ainda estava vivo. Exatamente nesse momento em que ele caiu, que ela utilizou
a faca, um instrumento cortante, e praticou o início da degola. Foi essa a expressão, principiou a degola. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público. Elise vai a júri popular em data ainda não definida, por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Se condenada, ela pode pegar mais de 30 anos de prisão. A Justiça aceitou também o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público. Para o promotor, se fosse solta, Elise poderia eliminar provas, intimidar testemunhas e até fugir. Com essa decisão agora, ela deve aguardar o julgamento na prisão. O advogado de Natália, a garota de programa que foi pivô do crime, falou hoje com a imprensa. Ele disse que a relação dela com o empresário era mais longa do que foi divulgado e que a garota deve prestar novo depoimento à polícia. A testemunha já tinha um relacionamento muito mais do que ser uma simples amante. Desde quando eles estavam juntos? Desde o ano passado. O advogado de Elise Matsunaga só vai se pronunciar quando tiver acesso à denúncia feita pelo Ministério Público. O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, de 84 anos, foi declarado clinicamente morto. A informação foi divulgada pela agência oficial egípcia. A junta militar que governa o país nega a informação e diz que ele está respirando com a ajuda de aparelhos. O ex-ditador egípcio teria sofrido um acidente vascular cerebral após ser transferido da prisão para um hospital. Segundo a agência, ele chegou a ser socorrido com um desfibrilador. Mubarak foi condenado à prisão perpétua no dia 2 de junho pela repressão à revolta contra o seu governo, que deixou cerca de 850 mortos no início de 2011. O Egito vive novos protestos de rua contra o suposto golpe dado pelos militares, que dissolveram a Assembleia às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. O resultado deve sair na quinta-feira. Mubarak era considerado um dos mais poderosos chefes de Estado do Oriente Médio. Ficou no cargo por 30 anos e renunciou em fevereiro do ano passado, depois de 18 dias de protestos no Egito. Veja daqui a pouco os brasileiros que voltaram a estudar depois dos 50. Por causa de Maluf, Erundina desiste de ser vice do PT. E o desabafo da prima da advogada morta durante tentativa de assalto em São Paulo. Os líderes do G20 finalizaram a reunião no México e agora pressionam a Europa a unificar o sistema bancário para combater a crise. Os detalhes com os enviados especiais Heloísa Vilela e Daniel Vergara. Unidos pela preocupação com o euro, os países do G20 deixaram Los Cabos, no México, convencidos de que é preciso integrar a estrutura financeira da Europa para defender a moeda comum. Tarefa difícil, segundo a presidente Dilma Rousseff. Você acredita que é fácil resolver uma questão, uma moeda que não tem o Estado? A zona do euro não tem um sistema fiscal e financeiro unificado que responda pela moeda comum em momentos de crise como agora, mas se comprometeu em buscar esta unificação. Só não disse quando. No curto prazo, o Brasil e os Estados Unidos acreditam que seria melhor investir na geração de empregos e no crescimento da economia. O presidente Barack Obama bateu na tecla com os colegas europeus, mas o governo brasileiro diz que não se pode ditar regras a outros países. Não é papel do G20 chegar e pontificar a respeito da situação europeia. A presidente Dilma deixou a reunião de 20 países sobre a crise europeia para participar do encontro de 191 governos sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, onde é mais difícil fechar um acordo. Não sei, acho que todos são muito difíceis. Aqui no Brasil, a deputada Luísa Erundina, do PSB, desiste de ser candidata a vice de Fernando Haddad, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Ela não aceitou a aliança com Paulo Maluf, do Partido Progressista. Erundina está fora. Não houve apelo que fizesse a deputada federal pelo PSB aceitar subir no mesmo palanque como vice de Haddad à Prefeitura de São Paulo, ao lado de Paulo Maluf, seu adversário histórico. A aliança com o PP de Maluf foi fechada na segunda-feira, com o apoio de Lula, apenas 2 dias depois da escolha de Erundina para vice. O presidente do PSB, Eduardo Campos, veio a Brasília falar com a deputada. A conversa foi curta. Ela não ficará nessa posição de vice, até porque isso iria gerar instabilidade permanente no processo da campanha. O PSB segue apoiando Haddad, mas não oferecerá outro nome do partido para a vice na chapa. O PSB não reivindica a vice,
e entrega nas mãos de Fernando Haddad para que ele faça a melhor escolha. Aliado incondicional do ex-presidente Lula, o governador Eduardo Campos evitou criticar a decisão do PT de coligar-se com o PP de Maluf, mas garantiu que o comando das alianças é do Partido dos Trabalhadores. Com o apoio formal do PP de Maluf, Fernando Haddad passa a 8 minutos na propaganda eleitoral. Vamos buscar um vice entre os partidos aliados e a campanha vai ter continuidade. Nós temos uma aliança para resolver os problemas de São Paulo. É isso que conta. E veja daqui a pouco, brasileiros com mais de 50 anos que voltam a frequentar a escola. O flagrante de mais um arrastão em São Paulo. E a polícia prende um homem suspeito de manter enteada refém por 17 anos. Depois de muita negociação e polêmica, foi aprovado o texto que será discutido pelos líderes mundiais na Rio+20. Num evento paralelo, prefeitos de 59 cidades anunciaram uma meta ambiciosa. Representantes das cidades que concentram metade da população mundial prometeram, até 2030, vão reduzir em mais de 1 bilhão de toneladas por ano a emissão de gases poluentes. Como conseguir? O ex-presidente americano Bill Clinton citou exemplos: os táxis elétricos de Bogotá e a iluminação pública de Los Angeles com lâmpadas LED. Enquanto os prefeitos apresentavam soluções, aqui, no outro lado da cidade, diplomatas de quase 200 países, enfim, romperam o impasse. Em cima da hora, eles aprovaram os temas que serão discutidos pelos chefes de Estado e governo na Conferência da ONU. O texto define a erradicação da pobreza como o maior desafio mundial e determina que países pobres recebam mais dinheiro do que os ricos para crescer de forma sustentável. Faltou o principal: decidir o montante e quem vai pagar a conta. Nem o documento da Rio92 foi tão fraco, no sentido de não ter metas claras, de não ter ambição nenhuma. Eu acredito que o documento da Rio+20, ao contrário, é um grande avanço. E com a chegada de mais chefes de Estado, o Rio de Janeiro ficou ainda mais agitado. O trânsito foi pesado para os cariocas. Integrantes da Marcha da Maconha pediram a descriminalização da droga. E a réplica desse tanque aí, coberto de pães, foi o jeito de pedir redução dos gastos militares. Na Zona Sul, os estudantes denunciaram supostos torturadores dos tempos da ditadura. O esquema de corrupção na Prefeitura de São Paulo, que liberava obras irregulares, pode ter envolvimento de 4 shoppings de São Paulo. O Ministério Público decidiu investigar mais 4 shoppings por suspeita de pagamento de propina à Prefeitura de São Paulo. As denúncias sobre os shoppings são desdobramentos de investigações feitas pelo Ministério Público envolvendo Hussein Aref, ex-funcionário da Prefeitura de São Paulo, suspeito de liderar um esquema de pagamento de propina para facilitar a aprovação de obras. O Ministério Público pediu hoje o bloqueio dos bens de Aref, da empresa, da mulher dele e de 2 filhos. Nós estamos pedindo o sequestro de bens, ou seja, a indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e aplicações do ex-servidor Hussein Aref Saad. Ele foi diretor do Departamento de Aprovação de Edificações de São Paulo e recentemente gerou suspeita ao aparecer como dono de 106 apartamentos. O inverno começa nesta quarta-feira com chuva forte em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e litoral do Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, a chuva forte causou hoje transtornos em várias regiões da cidade. Ruas e avenidas ficaram alagadas. E durante o inverno, os dias ficarão mais chuvosos no sul do Brasil e também no litoral do Sudeste. Já na área vermelha do Norte e também do Nordeste vai chover menos. Amanhã, a frente fria continua estacionada no Sudeste e provoca chuva forte em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Na capital paulista, pode chover em 24 horas, o esperado para o mês inteiro. Também chove forte, com possibilidade de alagamentos entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Previsão de pancadas isoladas de chuva do Acre,
Acre até o Ceará. Já do Tocantins até o Espírito Santo e também no Rio Grande do Sul, o sol predomina. Em Curitiba, a temperatura sobe muito pouco nesta quarta-feira. A mínima é de 11 graus e à tarde não passa dos 16. No Nordeste, a máxima é de 30 graus em Natal. Em São Paulo, os termômetros não caem muito nos próximos dias. Amanhã, a máxima é de 21 graus. Em Belém, calor de 32 graus. Os amigos e os parentes da advogada morta dentro do carro por bandidos se uniram hoje na dor e na sede por justiça. Renata foi enterrada. A prima, Carolina, que estava com ela na hora do crime, falou com exclusividade para o jornalismo da Rede Record. Em entrevista a Reinaldo Gotino, Carolina antecipou o que vai dizer no depoimento à polícia. Ela estava se despedindo da prima quando viram um assassino, que também olhou para elas e sacou a arma. Ela levantou os braços e fez assim para ele, calma, calma, pediu calma. Só que nós estávamos com os vidros fechados. Mas, de qualquer maneira, ele deve ter enxergado o sinal das mãos. Carolina diz à prima, ele vai atirar. Aí eu me abaixei, me esquivei assim um pouco no banco. Ela pegou, acelerou o carro, deu uma patinada. E ela deu um grito e foi nesse momento que deu o tiro. Eu só lembro a última cena, nesse momento, ela esterçando o volante, bem rapidamente. E aí eu só senti os estilhaços do vidro do meu rosto, eu não olhei mais. As câmeras de segurança flagraram o carro desgovernado. Eu estava sentada já meio para baixo do banco, eu me virei e deitei com a cabeça no banco do passageiro. E o carro começou a rodar. Só, na verdade, acho que até perdi os sentidos em algum momento, porque eu demorei para me levantar. Quando eu olhei, ela estava já caída, já a cabeça toda ensanguentada. Carolina lembra bem do rosto do assassino. Para mim, ele não tinha menos de 18 anos, mas era um menino bem novo. No máximo, uns 23, no máximo. A polícia ainda não tem um retrato falado do criminoso, mas poderá fazer, a partir do depoimento de Carolina. Eu tô aqui para pedir que essas pessoas que fizeram isso sejam punidas. Uma pessoa que é covarde, que não dá um pingo de valor à vida, que teve coragem de chegar numa pessoa indefesa e deu um tiro, ele vai fazer isso em qualquer momento, a qualquer hora, quantas vezes forem necessárias por dia, por semana, ou sei lá. Jovens brigam no meio da rua em Montes Claros, norte de Minas. Quando tudo parece acalmar, um carro arranca em alta velocidade e atropela 3 pessoas. 2 jovens ficam caídos. O motorista foge em zigue-zague. A polícia já sabe quem é o atropelador. No Rio de Janeiro, as lojas de uma rede de farmácias foram assaltadas 15 vezes nos últimos 3 meses. Nesta ação, 3 bandidos armados pegam dinheiro no caixa, medicamentos e pertences dos funcionários. Em outro assalto, os criminosos levam os empregados para o escritório e pegam todo o dinheiro. Em Porto Alegre, a ação é parecida. Bandidos invadem a farmácia enquanto 2 pegam o dinheiro e outro vigia a entrada. Na saída, eles ainda levam alguns produtos. E 4 criminosos que faziam esse tipo de arrastão aí, só que em bares e restaurantes de São Paulo, foram presos. A polícia divulgou imagem de um dos ataques. Foi na zona leste da cidade. O homem de camiseta branca, esse aí, anuncia o assalto. Os outros vêm logo atrás. Eles recolhem carteiras, celulares dos clientes pelas mesas. As vítimas tentam se proteger, tentam proteger as bolsas, os valores, mas a quadrilha não deixa nada para trás. As 2 mulheres colocam objetos roubados dentro de um saco e em pouco mais de 1 minuto eles vão embora. Os 4 já estavam presos por um arrastão numa outra unidade da mesma rede. Eles foram reconhecidos por 14 vítimas. E agora uma história de terror que infelizmente é verdadeira. Uma mulher passou 17 anos refém do homem que ela conheceu como padrasto. E só agora ela conseguiu denunciar a violência. É a polícia, mão na cabeça. Tudo bem? Faz favor. O senhor está preso, encosta aqui, por gentileza. Carlos Alberto Santos Gonçalves não reagiu à prisão em Itaboraí, região metropolitana do Rio. Ele é acusado de sequestrar a enteada quando a menina tinha apenas 11 anos. Os 2 saíram de Porto Alegre e vieram para o Rio de Janeiro, longe da ex-mulher, que nunca mais procurou a filha. Durante esse tempo, ela permaneceu escondida, trancada dentro de casa. Não frequentou a escola, não tinha amigos. E foi um dos 3 filhos que ela teve com o padrasto que fez essa história mudar.
A minha filha queria fazer artes marciais, no caso Kung Fu, luta. Aí comecei a ver as palestras que o professor dava, que como é que se trata uma mulher, como é que uma família tem que ser de verdade, coisas que eu não tinha ouvido. Hoje, com 28 anos, as agressões ficaram na lembrança. O estrupo era direto. Ele me batia, ele me humilhava, me queimava com charuto, me arranhava. O padrasto nega o sequestro. Eu judiava da filha, por isso que a gente veio embora. Já resolveu ir embora comigo. Cárcere privado e a violência sexual, que é o pior de todos, e devidamente comprovada com os 3 filhos que ela teve do estuprador. Na delegacia, um momento de tensão. Padrasto e enteada ficaram frente a frente. Pelo menos agora, depois de tudo que ele fez eu passar, ele vai ver que a justiça tarda, mas não falha. Agora eu vou poder pagar por tudo que ele fez eu passar. Esses anos de inferno todos que eu passei. Agora vamos contar a movimentada história de Lorena. Ela é filipina e trabalhava no Japão quando se casou com um brasileiro. E eles tiveram filhos, Celso. Vieram para o Brasil, mas essa história não teve um final feliz. Ela quer fazer o caminho de volta, mas descobriu que isso é muito difícil. A filipina Lorena chegou do Japão com o marido brasileiro em 2009. Gabriel tinha 1 ano. Sabrina já nasceu aqui. Michel se tornou alcoólatra, abandonou a família e hoje vive nas ruas. Mãe e filhos passaram a viver de favor na casa dos outros. Você vai ficar comigo, porque eu não vou deixar você ficar na rua. Desesperada e sem dinheiro, Lorena veio até a Polícia Federal pedir ajuda, mas encontrou mais problemas. Por causa da situação irregular, ela recebeu uma multa de quase R$1.000 e tem um prazo até a próxima sexta-feira para arrumar dinheiro, comprar as passagens e voltar para as Filipinas. Caso contrário, ela pode ser presa. Por causa da filha ser brasileira, Lorena não pode ser deportada e até poderia regularizar a situação para ficar. Ela tem direito a permanecer no Brasil? Sim, desde que ela faça uma requisição para reunião familiar aqui no Brasil, assim previsto no Estatuto do Estrangeiro. Mas a filipina não quer mais permanecer no Brasil. Para ir embora, ela terá de conseguir cerca de R$9.000 para pagar as passagens. Eu pude esconder embaixo da terra, só até eu conseguir comprar passagem para minhas crianças. Eu passei, só para mim levar eles no meu país. A Lorena também pediu ajuda à Embaixada das Filipinas, mas ainda não obteve resposta. A apresentadora Hebe Camargo continua internada num hospital de São Paulo. Ela passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. É a segunda vez que a apresentadora é operada este ano. Em março, ela teve um tumor retirado da região do intestino. Em 2010, foi diagnosticado um câncer no aparelho digestivo. Depois de 3 meses de tratamento, ela foi considerada curada. E segundo os médicos, o procedimento de hoje foi um sucesso e a paciente se recupera bem. Muito boa sorte, Hebe Camargo. O fundador do site Wikileaks pede asilo político à Embaixada do Equador em Londres, na Inglaterra. Julian Assange se refugiou na missão diplomática equatoriana, que ainda estuda se vai conceder o asilo. Há menos de uma semana, a Suprema Corte Britânica decidiu não aceitar o recurso do jornalista, que luta para não ser extraditado para a Suécia, onde é investigado por abuso sexual. O fundador do Wikileaks se diz perseguido por ter divulgado documentos sigilosos do governo norte-americano. Olha, eles já passaram dos 50, trabalharam bastante, criaram os filhos e agora frequentam as salas de aula. O que fazem muito bem. Na reportagem de hoje da série Eu Voltei para a Escola, vamos mostrar que muitos aposentados decidiram estudar para recomeçar. Vale a pena estudar, só vale a pena. Eu retornei à escola para aprender mais e ter mais conhecimento de algumas coisas, né? O brasileiro está vivendo melhor e quer aprender mais. No censo de 2000, eram 25 milhões de pessoas acima de 50 anos. Hoje, já são quase 40 milhões nesta faixa etária. Mas o que aumentou mesmo foi a quantidade de brasileiros nas salas de aula, seja no ensino fundamental, médio ou superior. 1.400.000 alunos com 50 anos ou mais voltaram a estudar. E a matemática ensina. Esse número é 4 vezes maior do que 10 anos atrás. Seu José já foi uma criança levada e matou muita aula.
Quando tinha 10 anos, abandonou a escola. Minhas irmãs tudo sabem ler, tudo se formaram, tudo, e eu fiquei para trás, porque achava que não precisava. Com as lições da vida, o frentista, que hoje está desempregado, entendeu que precisa escrever uma outra história. Caminhando é preciso para alcançar o destino para uma vida levar. Ele é morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. No morro, apenas 3% dos habitantes chegam à faculdade. Dona Ana quer aumentar essa estatística e realizar um sonho antigo. Eu quero fazer veterinária. Gosto de gente, mas eu gosto mais dos animais. É aqui na comunidade mesmo que Dona Ana e seu José ganharam um empurrãozinho para correr atrás do que desejam. No espaço simples da Oca do Curumim, eles aprendem com a professora Beth que a idade não é um problema. É um orgulho e é uma lição de vida para muitos jovens que não vê nada pela frente. Então, se uma pessoa está dentro de uma sala de alfabetização, é porque ela acredita nela e acredita que é possível uma mudança. O senhor pensa em terminar o ensino médio? Vendo o básico, pelo menos, né? E o executivo. O senhor quer ser executivo? E aí vai ele, caminhando para o seu destino. Aos 57 anos, seu José está no ensino fundamental de uma escola pública do Rio. Divide a sala de aula com outros alunos tão maduros quanto ele, como Dona Anita, que aos 66 anos, enfim, arrumou tempo para se dedicar a ela mesma. Já de idade, aposentada, os filhos tudo casados, né? Aí saiu meu esposo. Aí eu resolvi estudar. E eu gosto, eu acho muito bom. Sinceramente, eu sonhava. Todos esses estudantes são mestres na escola da vida, mas ainda inexperientes nas salas de aula. Aqui, eles tomam as lições que deveriam ter aprendido lá atrás e são motivados pelo que vem pela frente. Eles têm muito interesse em recuperar o tempo que perderam mesmo. Tem uns que já têm emprego, preferem estar estudando de novo para ver se conseguem melhorar a posição no emprego, ou até mesmo gratificação pessoal deles mesmo, né? A especialista em educação de adultos, Paula Calef, alerta: as instituições de ensino precisam se adaptar aos novos tempos. Com esse conceito de educação continuada, nós temos efetivamente que correr atrás e nos especializarmos e nos aprofundarmos na educação de adulto como uma área de conhecimento em si. Seu Carlindo é um exemplo. Ele já cortou cana, trabalhou para a Marinha, em laboratório e foi vendedor. Decidiu que agora, aos 73 anos, quer ser jornalista. É isso que espanta a maioria das pessoas. Com 73, você vai fazer, o que tem? Mas por que você vai? Porque eu resolvi agora, me deu vontade, eu vou fazer. De volta com o terceiro e último bloco do UERJ em Debate. A prova para entrar na faculdade é só em novembro, mas na rádio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele já treina a voz e anuncia. Eu vou me formar com jornalismo e você ainda vai ver, olha o Carlinho lá, olha o Carlinho lá, ele disse. Seu Carlindo, há muito tempo, entendeu que sonhos não são interrompidos, apenas tem a hora certa de chegar. Eu acho que eu não vou recomeçar, eu vou dar continuidade à minha vida. Essa é a minha percepção. E no Portal R7 você acompanha os bastidores dessa reportagem que a gente acabou de assistir. O juiz que mandou o bicheiro Carlinhos Cachoeira para a cadeia pediu férias para sair do país. São férias forçadas. Ele diz que a família está sendo ameaçada desde a Operação Monte Carlo, que revelou o esquema comandado pelo contraventor. O juiz Paulo Augusto Moreira Lima não foi trabalhar hoje na Justiça Federal em Goiânia. Está de licença médica. Não é a primeira vez que o juiz falta ao trabalho por questões de saúde. Neste documento enviado ao Tribunal Regional Federal em Brasília, ele declara que ficou doente por causa da pressão e das ameaças de criminosos que mandou para a cadeia desde 2009. E a situação teria piorado depois da Operação Monte Carlo. No ofício, o juiz pede férias para se afastar do país
e que seja colocado numa vara não criminal, pois a família dele foi procurada por policiais em nítida ameaça por causa do processo da Operação Monte Carlo. Em Brasília, a corregedora do Conselho Nacional de Justiça considerou graves as denúncias e prometeu investigar. Nós não podemos ter juízes ameaçados. E o ônibus da Record chegou hoje a Salvador. Um passeio pela capital baiana num dia perfeito. Muito sol e temperatura perto dos 30 graus. O ônibus da Record percorreu os principais pontos turísticos de Salvador. E por onde passou, chamou a atenção. Eu nunca tinha visto, sabe? Ele tá igual a mim, todo coloridinho, tá lindo, muito lindo. Eu achei bárbaro, bárbaro. Teve gente que veio de longe só para ficar bem pertinho do nosso gigante. Pedalei 18 quilômetros para poder vir prestigiar esse grande evento que está aqui de Salvador, que é o ônibus da Record. O clima de Salvador é mesmo único. Uma paisagem como essa aqui é um convite. E depois de tanto rodar as estradas do país, a gente merece uma pausa, né? Que tal parar um pouquinho para apreciar a vista bebendo uma água de coco? Os soteropolitanos é que são felizes. Tem essas maravilhas para apreciar o ano todo. Isso é que é fonte de inspiração. E a gente vai e volta rapidinho, não dá para curtir nada. Pois é, mas vou e volto rapidinho. Bom, mas é por uma causa nobre. Amanhã eu vou estar em Salvador, lá na Praia da Pituba, uma das mais bonitas lá, apresentando ao vivo a festa do ônibus da Record. A gente vai ter oficinas esportivas, shows do Olodum, do grupo Parangolé e, é claro, a gente espera você, que é nosso convidado especial. Isso à noite, mas durante o dia leva um protetor solar. Durante o dia eu treino, eu ensaio. Dois dos principais brasileiros favoritos ao ouro em Londres se encontraram hoje em São Paulo. Mano Menezes e César Cielo, um medalhista olímpico, outro aspirante à medalha. O treinador aproveitou o momento e pediu para Cielo revelar o caminho do ouro. Afinal, o futebol brasileiro vai em busca de um feito inédito e contar com a experiência de quem já chegou lá pode ser útil. O pessoal que está no campo lá para marcar gol sabe o que tem que fazer e acho que é deixar a tranquilidade aí prevalecer. Nós sabemos que nós precisamos construir o nosso caminho e vamos trabalhar para isso. Tanto num caso como no outro, será preciso ter a sabedoria de lidar com as pressões e o favoritismo. Eu tenho que ficar esperto, né? Eu posso estar como favorito aí, como o melhor da prova, mas ninguém é bobo. O que cabe a nós é estruturar esse talento e trabalhar para que as coisas estejam bem. Olimpíadas de Londres, em julho, só na Record. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O Fala Brasil é 15 para as 9 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.